Quanto mais calado você fica, mais consegue ouvir. Rejeitado e calado. É aí que eles finalmente começam a sentir. Ah, sim. Não quando você estava chorando, não quando estava mandando mensagens, não quando estava implorando para que eles entendessem. Eles não sentiram nada naquele momento. Mas agora que você ficou calado, é aí que os ecos começam. É aí que começa a doer. Ei, pessoal, meus amigos, imaginem isso por um segundo. Você era como uma vela em um quarto escuro. Estável, quente, brilhante, o suficiente para fazer o espaço parecer seguro. E eles usaram essa luz para se encontrar, para se sentirem vistos, para se sentirem queridos. Mas, em vez de protegê-la, eles deixaram o vento entrar. Abriram a janela e presumiram que a chama continuaria acesa, não importa o que acontecesse. E então, um dia, ela se apagou. Não com um grito, nem com uma luta, mas com um sussurro. E agora, a escuridão que eles achavam que podiam suportar é aterrorizante. É isso que o seu silêncio se tornou. Uma escuridão que eles não esperavam. Um silêncio do qual não conseguem escapar. Veja bem, a maioria das pessoas acha que o silêncio é fraqueza. Que se você não fala, você está quebrado. Que se você está quieto, você está triste. Mas deixe-me acabar com essa mentira agora mesmo. O silêncio não é fraqueza, é guerra, é sabedoria, é autoestima vestida de calma. Quando você para de reagir, para de perseguir, para de provar seu valor, é aí que eles começam a sentir a mudança. É aí que eles percebem que você era a gravidade que mantinha tudo junto. Deixa eu te dizer uma coisa real. As pessoas não sentem sua presença até que ela se vá. Elas riem quando você chora. Reviram os olhos quando você se explica pela 10ª vez. Ignoram seu amor como se ele sempre estivesse lá. Mas no momento em que você se afasta, desaparece, some. É aí que eles percebem. É aí que eles começam a checar o celular e se perguntar onde seu nome foi parar. É aí que o silêncio fica alto. E não deixe que eles te enganem. Eles podem agir como se estivessem bem, postar suas fotinhas de "Estou vivendo a minha melhor vida". Lançam uma citação enigmática como se fossem algum tipo de filósofo emocional. Mas, meus amigos, escutem com atenção. A confiança não precisa de uma performance. A cura não precisa de um palco. O que eles estão realmente fazendo é tentar convencer o mundo e a si mesmos de que a tua ausência não importa. Mas adivinha só? Ela importa, mais do que eles jamais admitirão. Como disse Marco Aurélio, a melhor vingança é ser diferente daquele que causou a ofensa. Isso significa que você não precisa se rebaixar para se elevar, não precisa gritar para ser ouvido, não precisa correr atrás para ser escolhido, nem precisa responder. Apenas seja. Deixe seu silêncio falar por você. Deixe sua paz ser seu poder. Deixe seu brilho ser sua resposta. E se você foi rejeitado recentemente e decidiu ficar em silêncio, não porque desistiu, mas porque finalmente acordou, então deixe-me dizer uma coisa bem alta e clara. É aí que o jogo muda. É aí que eles começam a sentir. É aí que o silêncio se torna a tempestade. Então, diga isso em voz alta e escreva nos comentários como se fosse verdade. O silêncio é poder. 3 palavras é tudo o que você precisa. Assuma, lembre-se, viva. Clique no botão curtir. Inscreva-se se ainda não o fez. E fique comigo, porque estamos apenas começando. Uma rejeição parece o fim, mas é um recomeço. A rejeição não é o fim da tua história. É só a parte em que o verdadeiro desenvolvimento do personagem começa. É como um tapa, um soco na alma. Sem aviso, sem delicadeza. Só aquela dor fria e brutal de "não te quero". Seguir em frente. Ou pior ainda, nada. É essa parte que dói, não é? O silêncio que vem depois que eles vão embora. Não é um adeus, nem mesmo um encerramento.
apenas uma porta batida na sua cara, enquanto você ainda está no meio da frase. E nesse momento, meus amigos, parece que todo o seu mundo desaba, como se alguém tivesse arrancado o sol do seu céu. E agora, você está parado no escuro, tremendo, confuso, fazendo perguntas que não saem da sua cabeça. O que eu fiz de errado? Eu não fui suficiente? Como eles puderam ir embora como se não significasse nada? Parece uma queda livre, sem ninguém para te segurar. Mas deixa eu te dizer uma coisa real e crua agora. Só porque alguém te rejeitou, não significa que a história acabou. Imagina o seguinte: você era como uma árvore alta, oferecendo sombra, frutos, presentes, e alguém passou por você, colheu seus frutos, sentou-se à sua sombra, descansou sob sua lealdade e então disse: esta árvore não é mais interessante. E foi embora, em busca de flores de plástico e sombra artificial. Mas adivinha só? Quando a tempestade chega, as flores falsas voam. E de repente, aquela árvore forte que eles deixaram para trás é o abrigo do qual eles vão se arrepender de ter abandonado. Você pode sentir que está desmoronando agora, mas a verdade é que você não está desmoronando. Você está se livrando. Livrando-se da versão antiga de si mesmo. Daquele pensamento de que o amor tinha que ser implorado. Daquele pensamento de que seu valor era medido pela capacidade de outra pessoa de vê-lo. Aquela ideia de que a rejeição era um veredicto, em vez de um redirecionamento. E eu sei o que o medo te diz. Ele sussurra. Eles não vão voltar. Você ficará sozinho para sempre. Talvez você fosse o problema. Mas o medo é um mentiroso vestido com a sua voz. O medo não lida com a verdade, ele lida com ecos. Ele pega o silêncio deles e o transforma em vergonha. Mas deixe-me revelar essa mentira. A rejeição não é prova de que você não é amável. Muitas vezes é prova de que você era demais para alguém que não tinha profundidade para te segurar. Sêneca disse uma vez: às vezes, até viver é um ato de coragem. E depois da rejeição, o silêncio parece a coisa mais assustadora do mundo. Porque o silêncio te obriga a ficar com a dor, a ficar com a ausência, a sentir tudo, sem distrações. E é aí que a maioria das pessoas desiste. É aí que elas perseguem. É aí que elas imploram. Não porque querem a pessoa de volta, mas porque querem que a dor pare. Mas você, meu amigo, você não é como a maioria das pessoas. Você não vai entorpecer a dor. Você vai superá-la. Você vai ficar sentado naquele silêncio, por mais difícil que seja, e deixar que ele se transforme em clareza, porque isso não é o fim. É um recomeço, uma folha em branco, o ponto de virada em que você para de esperar que alguém te escolha e finalmente escolhe a si mesmo. Não é fácil. Não vou mentir para você. É difícil deixar ir alguém com quem você imaginou passar o resto da vida. É difícil ficar em silêncio quando tudo em você quer gritar. Por que eu não fui suficiente? Mas e se eu te dissesse que você era suficiente? Eles simplesmente não tinham olhos para ver isso. E se essa rejeição fosse, na verdade, um resgate disfarçado? E se o universo soubesse que ficar iria te diminuir? Então, ele abalou seu mundo apenas o suficiente para te libertar. Veja bem, a rejeição vai tentar te convencer de que você está perdido, mas o que realmente está acontecendo é que você está sendo redirecionado para longe de alguém que não conseguia te segurar, para longe de alguém que queria sua presença sem fazer o trabalho para merecê-la, para longe da versão de você que precisava de validação externa apenas para se sentir completo. E agora, você está entrando no silêncio, não porque foi silenciado, mas porque finalmente encontrou sua voz. Então, aqui está o que eu quero que você faça agora. Diga com o peito, escreva nos comentários como uma declaração para você mesmo, para eles, para o mundo que está vendo você brilhar em tempo real. Eu me levanto da rejeição. Diz isso como se fosse você. Acredita nisso.
Porque é aqui que a mudança começa. É aqui que eles começam a sentir. Mas, mais importante, é aqui que você começa a sentir você mesmo, o seu verdadeiro eu, o seu eu forte, a versão imparável de si mesmo, que não persegue, não implora, apenas evolui. E fica comigo, porque a seguir vamos aprofundar ainda mais o poder do silêncio, o momento em que eles percebem que você não está mais tentando ser ouvido. Você já seguiu em frente silenciosamente, com poder. 2. O silêncio não é fraqueza, é estratégia. Nunca responda a críticas com barulho. Deixe seu silêncio ser o trovão. Eles pensaram que seu silêncio significava que você estava triste, abatido, desistindo. Mas, oh não, meus amigos, o silêncio não é rendição, é estratégia. Não é a bandeira branca, é a calma antes da tempestade que eles nunca viram chegando. Veja, as pessoas estão acostumadas ao caos, estão acostumadas ao barulho. Elas esperam implorações, gritos, mensagens desesperadas, parágrafos longos e emocionados. Porque é isso que viram nos outros. É isso que elas se treinaram para esperar após a rejeição. Então, quando você fica quieto, quando desaparece como um fantasma com assuntos pendentes, é aí que a realidade deles começa a tremer. Ei, pessoal, imaginem isso. Você era uma música tocando constantemente ao fundo, tão familiar que eles mal percebiam mais, até que um dia ela parou. Sem aviso, sem batida final, apenas silêncio. E de repente, aquele silêncio é ensurdecedor. É isso que está acontecendo agora. Você era o conforto deles, a playlist de reserva deles. E agora que você ficou em silêncio, eles estão percebendo que nunca apreciaram a música até que a sala ficou em silêncio. Eles não esperavam isso de você. Você era aquele que sempre dava o primeiro passo, aquele que mantinha a conexão viva, aquele que perdoava demais, explicava com frequência e amava muito alto. Então, agora seu silêncio não é apenas estranho, é inquietante, porque agora são eles que ficam olhando para o ícone do seu celular permanecer apagado. São eles que estão se perguntando o que você está pensando, e é nesse momento que a mudança começa. Você não está em silêncio porque não se importa. Você está em silêncio porque finalmente se importa. Você se importa com sua paz, seus limites, sua cura. Você percebeu algo poderoso, que nem toda briga vale a pena ser travada, nem toda pessoa vale a pena ser perseguida. E nem toda rejeição precisa de uma reação. Epicteto disse: não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa, e sua reação. Silêncio, calma, graça. O tipo de silêncio que não precisa provar nada, porque ele é a prova. Mas eu conheço meus amigos, sei que o silêncio não é fácil, especialmente quando seu coração ainda está se curando. Há noites em que o silêncio parece uma jaula, quando você se pergunta: e se eles me esqueceram? E se eles seguiram em frente? E se eles nunca se importaram? É o medo falando. É a versão antiga de você, que acha que silêncio é sinônimo de esquecimento. Mas a verdade é esta: o silêncio não te torna invisível. Ele te torna inesquecível. Porque o silêncio abre espaço. E espaço é onde a curiosidade cresce. A dúvida cresce. O arrependimento cresce. Eles estão começando a sentir isso. Eles não vão demonstrar, mas estão. Eles vão se distrair, rir mais alto, postar mais, vão tentar preencher o silêncio com outras pessoas, outras conversas, outros ruídos. Mas no final do dia, quando o mundo ficar quieto de novo, seu silêncio será a coisa mais alta que eles ouvirão. E deixe-me dizer que essa é a verdadeira estratégia. Você não os bloqueou, não os criticou, não jogou jogos. Você apenas removeu sua energia, silenciosamente, poderosamente. E agora, sem o seu amor para se apoiar, eles estão vacilando. Eles estão percebendo que a atenção que davam como certa era, na verdade, rara.
e estão sentindo aquele vazio se infiltrar como neblina pela janela. Eles pensavam que estava bem fechada. Mas não se enganem, esse silêncio não é frio, não é amargo, não é vingança. É respeito por você mesmo, pelo seu tempo, pelo seu esforço. Você não está punindo eles. Você está se protegendo. Você está se dando a única coisa que eles se recusam a lhe dar: paz. Então, aqui está o que eu quero que você faça agora. Quero que você aceite essa verdade. Deixe-a penetrar em seus ossos. Diga em voz alta, como se você finalmente tivesse assumido seu poder. Depois, digite nos comentários, como uma bandeira fincada em solo novo: meu silêncio é minha estratégia. Deixe-os sentir isso. Deixe o mundo ver isso. Deixe você saber disso. Você não é fraco por ficar em silêncio. Você é sábio. Você é sensato. Você está se tornando alguém que não implora para ser ouvido, porque seu silêncio diz mais do que o barulho deles jamais poderia dizer. Fiquem comigo, meus amigos, porque em seguida vamos ver a máscara deles começar a rachar. Toda aquela fingimento, toda aquela falsidade, como se eles não se importassem, está prestes a desmoronar. E quando isso acontecer, o silêncio vai bater ainda mais forte. 3. A ilusão do controle deles começa a se quebrar. Às vezes, a coisa mais alta que você pode dizer é nada. Eles achavam que estavam no controle, que tinham vantagem, que podiam te rejeitar, ir embora, ficar em silêncio e ainda assim manter sua energia orbitando ao redor deles. Porque, sejamos realistas, as pessoas se acostumam a ser perseguidas. Elas se acostumam a ser priorizadas, mesmo depois de terem te deixado de lado. Então, quando você parou de correr atrás, quando ficou quieto em vez de explodir, foi aí que a ilusão começou a se desintegrar. Meus amigos, imaginem um marionetista manipulando um boneco que sempre dança, sempre se move, sempre reage, até que um dia os fios se soltam. O boneco não se move, não luta, nem sequer se mexe, e de repente o marionetista entra em pânico. Não porque o boneco parou, mas porque perdeu o controle. É exatamente isso que está acontecendo agora. Eles achavam que você continuaria dançando e agora o silêncio está fazendo com que questionem tudo. Veja, controle nem sempre significa gritar ordens. Às vezes é sutil. É o tratamento do silêncio, as respostas incompletas, os desaparecimentos, a rejeição que é projetada para machucar apenas o suficiente para fazer você procurar novamente. Esse era o jogo deles. E por um tempo funcionou, até você parar de jogar. E foi aí que tudo começou a mudar. Porque o seu silêncio não é passivo, é poderoso. É uma parede que eles não conseguem escalar, uma porta trancada que eles não esperavam. Você não está mais dando a satisfação de saber o que você está pensando. Não está mais entregando sua vulnerabilidade em uma bandeja de prata. E essa ausência, essa peça que falta, está destruindo a ilusão de controle deles mais do que qualquer discussão jamais poderia. Eles achavam que podiam te rejeitar e, ainda assim, continuar sendo o centro do seu mundo emocional. Ainda receber sua atenção, sua reação, seu coração partido à mostra. Mas agora que você ficou quieto, agora que você pegou sua energia e foi embora, eles não estão apenas confusos, eles estão expostos. Porque controle sem a sua participação não é nada além de um ato vazio. É fumaça sem fogo. E eles estão começando a perceber que o poder que pensavam ter nunca foi realmente deles. Era seu. Você deu acesso a eles. Você deu importância a eles. Você deu a eles um lugar na sua mente, no seu coração, no seu espaço. E agora, você retomou esse lugar, silenciosamente, sem aviso. E isso está mexendo com eles mais do que você imagina. Mas eu entendo. Ainda há uma parte de você que se pergunta: e se eles realmente não se importam? E se o meu silêncio não significar nada?
Esse é o medo voltando e tentando te puxar de volta para o velho padrão. Mas a verdade é esta, pessoal. Se o seu silêncio realmente não importasse, eles não estariam se esforçando tanto para agir como se importassem. Aquela confiança falsa, aquela explosão repentina de viver a melhor vida possível, as citações enigmáticas, as indiretas sutis, as risadas exageradas, isso não é força, é encenação. E nos bastidores, eles estão checando sua página, esperando por uma mensagem. Eles estão esperando que você quebre o silêncio primeiro. Por quê? Se você fizer isso, significa que eles ainda têm o poder. Não devolva esse poder. Lembre-se do que Marco Aurélio disse. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos externos. Perceba isso e você encontrará força. Você não pode controlar os pensamentos, as ações ou o ego deles, mas pode controlar os seus e o seu silêncio. Essa é a maneira mais alta de dizer: chega de ser controlado. O jogo só funcionou porque você continuou jogando, mas agora você saiu do tabuleiro, e é aí que a ilusão desmorona. Então, aqui está o que eu quero que você faça. Diga em voz alta, como se tivesse recuperado cada grama do seu poder. Depois escreva nos comentários, não apenas para eles, mas para você, para a versão de você que costumava implorar, explicar, perseguir. Eles perderam o controle quando eu fiquei em silêncio. Deixa eles sentirem. Deixa o mundo ver. Mostra para eles que você não precisa gritar para ser ouvido, que você não precisa berrar para ser forte, que você não precisa lutar para vencer. O silêncio é suficiente e ainda não acabamos. Fiquem comigo, meus amigos, porque agora vamos mergulhar na parte que eles não esperavam. Os pensamentos que agora os perseguem, as memórias que eles não conseguem esquecer, os sussurros de você que ecoam em tudo o que eles fazem. O silêncio está se tornando um fantasma e eles estão sendo assombrados. 4. A mente deles começa a reproduzir o que eles ignoraram. A memória de você se torna mais forte quando o silêncio se intensifica. No começo, eles não se importavam, ou pelo menos era isso que queriam que você pensasse. Eles ignoraram suas mensagens, reviraram os olhos para a tua preocupação, desprezaram as tuas emoções como ruído de fundo que estavam cansados de ouvir. Pensaram que iriam embora e esquecer. Tu, tal como tu, eras apenas mais um nome no telemóvel deles. Mas agora que ficaste em silêncio, completamente em silêncio, é aí que começa a surgir na memória. Sabem, pessoal, o silêncio faz algo que as palavras nunca poderiam fazer. Ele não fica lá quietinho. Ele cresce, se expande, preenche os espaços que eles achavam que eram deles para desfrutar sem você. Ele se infiltra nos pensamentos deles quando eles menos esperam. Você não precisa persegui-los, porque agora é a sua ausência que está perseguindo-os. Imagine o seguinte: alguém vive ao lado de uma estação de trem a vida inteira. No começo, o barulho é irritante. Depois, com o tempo, a pessoa se acostuma. Ele vai ficando em segundo plano, até que, um dia, o trem para de circular. E o silêncio que se segue não é tranquilo, é perturbador. Esse é o seu silêncio agora. O silêncio depois que seu amor era constante, firme, presente, previsível. E agora que se foi, tudo parece vazio e eles não sabem por quê. Eles te ouvem nas pequenas coisas agora, nas letras de uma música que costumava ser sua, na maneira como outra pessoa diz seu nome, em um cheiro que surge do nada e os leva de volta a uma memória que juraram ter superado. Esse é o truque da memória. Ela não bate à porta. Ela simplesmente aparece, alta, invasiva, sem remorso. E eles estão tentando bloqueá-la. Oh, acredita, eles estão. Eles rolam a tela, riem mais alto, em chats em grupo, postam stories como se estivessem curados, radiantes, despreocupados.
mas é tudo uma encenação, uma performance desesperada para abafar a única coisa da qual eles não conseguem escapar: você. Porque você foi quem os ouviu quando ninguém mais se importava. Você foi quem apareceu sempre, mesmo quando eles não mereciam. Você foi a calma na tempestade deles, a suavidade no caos deles. E agora que você ficou em silêncio, eles finalmente estão começando a perceber que você não era apenas ruído de fundo. Você era a única coisa real em um mundo cheio de distrações. Vamos dizer a verdade agora. Eles não achavam que você ficaria em silêncio. Eles não achavam que você realmente seguiria em frente. Eles achavam que você desistiria, que acabaria entrando em contato, que seu amor superaria seu amor próprio. E agora, eles estão sentados com todas as palavras que você costumava dizer. Palavras que eles ignoraram, descartaram, até zombaram. E essas palavras ecoam agora. Elas ecoam forte, e você não está dizendo nada. Você não está corrigindo-os. Você não está buscando clareza. Você não está se explicando novamente. Você simplesmente se foi. E esse silêncio está forçando-os a ficar com todas as coisas que costumavam ignorar. Mas deixe-me dizer uma coisa importante, meus amigos, essa parte aqui é onde fica complicado, porque vocês também podem começar a sentir a atração, o velho desejo de entrar em contato para ver se eles sentem sua falta, para dar a eles outra chance de acertar. Mas parem, respirem. Não deixem que o silêncio os assuste a ponto de devolverem seu poder, porque isso está funcionando. Essa é a fase em que eles começam a sentir o que vocês sentiram. E, acreditem, eles não gostam disso. Lembrem-se do que disse a filósofa Lao Tzu. O silêncio é uma fonte de grande força. E o seu silêncio agora não é fraqueza, não é evasão, não é amargura, é sabedoria. É a sua alma dizendo: chega de implorar para ser compreendido por alguém que nunca ouviu. Deixa o silêncio falar agora. Deixa as memórias trabalharem mais do que suas palavras jamais trabalharam. Deixa-as repousar no silêncio em que você chorou, porque a diferença é que você está se curando nele, enquanto eles são assombrados por ele. Então, diga isso com convicção. Deixe que seja sua declaração. Digite nos comentários, como uma linha traçada na areia entre quem você era e quem você é agora. Eles se lembram porque eu fiquei em silêncio. Você não precisa bater em uma porta que já está fechada. Você não precisa lembrá-los do que perderam. Acredite em mim, eles sabem, quer admitam ou não. O silêncio está falando, e quanto mais tempo dura, mais alto fica. Fiquem comigo, meus amigos, porque a seguir vamos entrar no espelho. Aquele que eles têm evitado. Aquele que o teu silêncio sustenta. E o que eles veem nele. É aí que as coisas começam a quebrar. E você vai continuar se levantando. 5. O vazio que você deixou se torna um espelho. Você não sabe o que tinha como garantido até que o silêncio começa, mostrando quem você realmente é. Desconhecido. Eles achavam que você estava apenas sendo dramático quando se afastou. Achavam que você voltaria correndo como antes. Eles não levaram seu silêncio a sério. Chamaram de fase, de mau humor. Talvez até tenham rido disso com os amigos. Mas o que eles não esperavam era o vazio. O espaço que você deixou para trás. A lacuna onde sua energia costumava estar. E agora esse espaço está olhando para eles como um espelho. Um espelho que eles não podem evitar. Um reflexo do qual não podem escapar. Meus amigos, imaginem isso. Há uma casa que sempre cheira a café fresco. Todas as manhãs, sem falta, o aroma enche a sala. Ninguém questiona. Está simplesmente lá, confiável, reconfortante, até que um dia não está mais. E de repente, a casa fica mais fria, mais vazia, aquela coisinha que eles nunca prestaram atenção.
Agora é tudo o que eles percebem. Esse és tu. Tu eras o conforto silencioso com o qual eles contavam sem nem perceber. E agora, a tua ausência se tornou a coisa mais barulhenta na vida deles. Você era quem suavizava as arestas, quem tentava, quem dava sem parar. Você aparecia quando eles não apareciam. Você estendia a mão quando eles se afastavam. Você explicava coisas que eles nunca tentaram entender. E enquanto eles estavam ocupados sendo legais, você era quem mantinha o relacionamento com seu esforço. Mas agora que você parou, agora que você ficou quieto, o espelho está mostrando a eles tudo o que eles não queriam ver. Você nunca foi o problema. Você era o curativo cobrindo a ferida. E agora que você se foi, essa ferida está aberta, crua, sem filtro. Seu silêncio tirou as distrações. Não há mais mensagens doces para lembrá-los de que são importantes. Não há mais conversas tarde da noite para acalmar o ego deles. Não há mais apoio emocional quando eles querem. Apenas silêncio. E esse silêncio está mostrando a eles quem eles são, quando ninguém os ama, apesar dos seus defeitos. E sejamos honestos. Eles tentaram evitar isso no começo. Disseram a si mesmos que voltariam. Fingiram que estavam bem, postaram mais, falaram mais alto, riram mais. Mas essa confiança falsa desaparece rapidamente quando estão sozinhos, quando estão a percorrer mensagens antigas, quando ouvem a tua voz em lugares onde não deveria estar. É aí que o espelho realmente bate, é aí que as fissuras começam. Porque o teu silêncio não é apenas a ausência de ruído, é a ausência de amor, a ausência de carinho, a ausência de esforço. Eles nunca aprenderam a retribuir. E agora que estão sentados nessa ausência, adivinha o que vem à tona? Culpa, arrependimento, autoconsciência. Não porque você disse alguma coisa, mas porque você parou de dizer tudo. E eu sei que isso dói. Eu sei que ainda tem uma parte de você que quer entrar em contato, quer consertar as coisas, quer aliviar o desconforto. Mas, meu amigo, esse espelho não é seu para limpar. Você não criou a bagunça. Não é você quem precisa ficar sentado diante do reflexo. Eles são, como disse o filósofo estoico Epicteto. Não são as coisas que nos perturbam, mas a nossa interpretação delas. E agora eles estão finalmente interpretando o silêncio pelo que ele realmente é. Não um castigo, mas uma consequência. Não uma manipulação, mas um crescimento. Não amargura, mas limites. E você? Você não está sendo cruel. Você está sendo claro. Você está dizendo com seu silêncio: não vou mais carregar isso sozinho, não vou mais iluminar o caminho para alguém que se recusa a abrir os olhos. Isso não é vingança, é autoestima, é força disfarçada de quietude. E eles vão começar a sentir isso cada vez mais nos espaços que você costumava preencher, nos momentos que costumavam compartilhar com você, no conforto que antes confundiam com permanência. Esse vazio não é vazio. Está cheio de tudo o que eles não valorizaram quando tiveram a chance. Então, diga isso agora em voz alta e escreva nos comentários como um selo da verdade, como uma bandeira hasteada em sua nova paz. Meu silêncio é o espelho deles. Deixe-o refletir. Deixe-o expor. Deixe-o fazer o trabalho que você não precisa mais fazer. Você não está aqui para implorar que eles mudem. Você está aqui para proteger sua paz e sua ausência. Isso é mais do que suas palavras jamais poderiam fazer. Fiquem por perto, meus amigos, porque a seguir vamos mergulhar ainda mais fundo no momento em que as memórias se transformam em realizações e eles finalmente começam a entender o que perderam, não porque você lhes disse, mas porque o silêncio lhes ensinou. 6. Quando você para de explicar, eles começam a lembrar. O dia em que você para de se explicar é o dia em que eles começam a entender tudo o que você sempre disse. Você se explicou tantas vezes. Parecia um loop, como falar com uma parede que acenava com a cabeça, mas nunca ouvia. Você despejou seu coração em mensagens de texto
que ficaram sem resposta. Você suavizou seu tom, distorceu a verdade, diluiu seus sentimentos, tudo só para ser ouvido, só para ser visto, só para ser importante. E mesmo assim, eles não entenderam. Mas algo mudou, não foi? Não com eles, contigo. Tu te cansaste, não de forma barulhenta, nem cruel. Apenas cansado. Então, tu paraste. Sem discurso final, sem saída dramática. Tu simplesmente ficaste em silêncio. E foi nesse silêncio que eles finalmente começaram a perceber. Porque quando tu paras de explicar, tu tiras o escudo deles, aquele que eles usavam para se esquivar da responsabilidade. Vês, enquanto tu ainda falavas, eles tinham um motivo para te ignorar. Eles podiam te rotular como muito emocional, muito sensível, muito intenso. Mas agora você não disse nada. E de repente, seu silêncio é mais alto do que suas palavras jamais foram. Imaginem isso, meus amigos. Alguém está dirigindo pela vida tocando música alta para evitar ouvir o barulho estranho sob o capô. Esse barulho é a tua voz, é a tua preocupação, é a tua verdade. E enquanto a música estiver alta, eles podem fingir que está tudo bem. Mas então, um dia, o som para. Agora, tudo o que eles conseguem ouvir é aquele barulho. Claro, cru, constante. É isso que o teu silêncio se tornou. A verdade. Eles não conseguem mais abafar. Eles achavam que podiam ignorar você para sempre, que sua voz era apenas ruído de fundo. Eles podiam desligar sempre que ficava muito real. Mas agora que você ficou em silêncio, eles estão se lembrando de tudo. Toda vez que você disse, eu não me sinto visto, toda vez que você pediu um esforço, cada pequeno pedido, eles ignoraram todas as conversas das quais fugiram. Tudo está voltando agora. Porque o silêncio não apaga a memória, ele a aguça. E aqui está a parte que eles não esperavam. Eles não estão apenas lembrando das suas palavras. Eles estão lembrando de como você os fez se sentir seguros, apoiados, importantes. Eles estão lembrando de como você apareceu, como prestou atenção, como entendeu as partes deles que eles nem conseguiam explicar. Eles estão percebendo que o que antes consideravam excessivo era, na verdade, exatamente o que precisavam. E agora que isso se foi, o vazio é inegável. Mas ouve com atenção, porque é aqui que as pessoas erram. Este é o momento em que sentes a necessidade de quebrar o silêncio, de entrar em contato, de verificar se eles mudaram. Mas deixa-me ser brutalmente honesto contigo. Eles não estão prontos para dizer, eu entendo, ainda não, talvez nunca. A maioria das pessoas não quer se curar. Elas só querem que a dor pare. E quando se lembram de você, nem sempre é porque amadureceram, é porque sentem falta de como era fácil quando você fazia todo o trabalho emocional. Você não foi embora com raiva, você foi embora com clareza. Você parou de explicar. Não porque parou de se importar, mas porque percebeu que se importar não deveria custar sua dignidade. E agora que você está em silêncio, eles finalmente sentem o peso da sua ausência. Como disse Marco Aurélio, não perca mais tempo discutindo o que um homem bom deve ser. Seja um. E foi exatamente isso que você fez. Você parou de discutir. Você começou a se tornar. E enquanto eles estão ocupados, lembrando quem você era, você está ocupado construindo quem você é, agora. É doloroso, eu sei, ver alguém finalmente sentir o que você sentiu, justamente quando você está aprendendo a se sentir livre. Mas essa é a beleza do crescimento. Você não precisa mais que eles entendam. Você não precisa de um encerramento, de um pedido de desculpas ou de uma última conversa franca. Você precisava de paz. E a paz não vem de ser compreendido. Ela vem de finalmente escolher parar de se explicar. Então, aqui está o que eu quero que você faça. Diga em voz alta, escreva nos comentários como uma mensagem final que eles nunca vão ler.
Meu silêncio fez com que eles se lembrassem. Você não precisava gritar, não precisava implorar, não precisava ficar. Tudo o que você precisava fazer era deixar ir. E agora, sua ausência está explicando tudo. Fiquem comigo, pessoal, porque agora vamos entrar na mudança mais poderosa de todas. Quando eles começarem a sentir o que você sentiu primeiro, a confusão, a dor, o silêncio que corta fundo. Mas dessa vez, não é você quem está se quebrando. São eles, os 7. O momento em que eles sentem o que você sentiu primeiro. É engraçado como o silêncio, uma vez ignorado, se torna insuportável quando não é mais seu para quebrar. Sempre há um atraso, meus amigos. Um intervalo entre o momento em que você se desmoronou e o momento em que eles finalmente começam a sentir. Eles pensavam que tinham ido embora ilesos, que tinham saído limpos, que o que você estava sentindo era apenas um momento de fraqueza, uma fase que eles poderiam ignorar. Eles não sentiram o golpe quando deixaram você ir. Mas agora que o silêncio se instalou, eles estão começando a sentir o que você sentiu primeiro. Eles não sentiram quando você chorou no travesseiro tarde da noite. Eles não sentiram quando você releu a última mensagem deles, se perguntando onde tudo deu errado. Eles não sentiram quando você ficou sentado em silêncio, tentando se convencer de que ser ignorado era de alguma forma culpa sua. Naquela época, eles estavam bem, postando, rindo, vivendo como se nada tivesse acontecido. Mas agora que o silêncio tomou conta, você se afogou naquela dor que você carregava como uma segunda pele. Finalmente está chegando até eles, lentamente, inesperadamente, e eles não estão preparados para isso. Imagina isso. Eles estão vivendo o dia como de costume. Tudo parece bem, até que algo pequeno, talvez uma música, um lugar, um cheiro, desperta uma lembrança tua. E assim, o estômago deles se revira, o peito fica apertado, o humor muda. Eles não conseguem explicar. Mas de repente, tu estás lá, não fisicamente, não vocalmente, apenas assombrando o silêncio que eles pensavam que queriam. É assim que começa, não com fogos de artifício, nem com arrependimento de uma vez, mas com pequenos cortes que eles não conseguem prever. O riso que não é tão bom porque eles não podem compartilhar com você. A vitória que parece vazia porque não é você quem está torcendo por eles. Eles sentem isso na forma como o ambiente fica mais frio, mesmo quando está cheio de gente. Eles sentem isso quando pegam o celular e percebem que não há nenhuma mensagem sua desta vez. Não, sinto sua falta. Não, ainda estou aqui. Apenas silêncio, e é ensurdecedor. Você já viveu nesse silêncio. Você sabe exatamente como ele é pesado. Você sabe como é questionar seu valor, lutar contra o impulso de entrar em contato, reviver todas as conversas, na esperança de encontrar alguma pista que explique a indiferença deles. Essa era a sua realidade, mas não é mais, porque agora são eles que estão atualizando a tela. São eles que não conseguem dormir. São eles que se perguntam: será que ainda pensam em mim? Será que ainda se importam? Será que perdi algo real? E a resposta: sim, eles se importavam, mas agora é tarde demais. Você não gira mais em torno deles. Você não está esperando que eles caiam em si. Desta vez, não és tu que estás a partir, porque já sobreviveste a isso. Já passaste pela tempestade, choraste as tuas lágrimas e lutaste para voltar à paz. Fizeste o trabalho e agora és a calma. E deixa-me ser claro, isto não é sobre vingança. Não é sobre querer que eles sofram. É sobre equilíbrio. O universo tem uma maneira engraçada de equilibrar as coisas. A balança, o que eles fizeram você carregar sozinho, agora está sendo devolvida a eles lentamente, dolorosamente, uma lembrança de cada vez. Mas aqui está a reviravolta. Você não está lá para confortá-los. Não porque você está amargo,
porque você está melhor. Eles perderam acesso à versão de você que os teria ajudado a superar isso. E agora eles têm que ficar sentados com nada, além do som do silêncio que costumavam usar como arma contra você. Você não está com raiva, você está apenas indisponível. E acredite em mim, meus amigos, isso faz diferença. Como disse Sêneca, o tempo cura o que a razão não consegue. E o tempo fez seu trabalho por você. Ele lhe deu distância, clareza, força. E agora, enquanto eles estão sentados na mesma tempestade em que uma vez viram você se afogar, você já está na praia, seco, curado, e não está mais esperando que eles nadem de volta. Então, aqui está o seu momento. Diga com o peito. Deixe nos comentários como uma verdade. Eles nunca vão ouvir diretamente de você, mas vão sentir em cada centímetro do seu silêncio. Agora, eles também sentem isso. Deixe ecoar. Deixe que isso te lembre que você não é mais aquele que persegue, que quebra, que explica. Você já passou pelo fogo e agora está vendo eles sentirem o calor que achavam que nunca teriam que enfrentar. Fica comigo, porque o que vem a seguir é quando o verdadeiro peso bate, quando a percepção se transforma em arrependimento. Não do tipo que eles podem fugir, do tipo que se instala, fica e os lembra diariamente que eles deixaram escapar algo raro.